Depois de carregar a equipe inteira nas costas, vi a promoção ir parar ao filho da minha chefe, que nem sequer conseguia ler um cronograma de produção. Demiti-me em silêncio. Em poucos dias, os contratos começaram a cair. A minha chefe corria pelo chão de fábrica em pânico, a gritar onde ele está, exatamente quando o conselho exigia uma explicação completa. Olá, Reddit, eu mantive uma fábrica inteira a funcionar enquanto a minha chefe e o seu filho sem noção ficavam com o crédito. Um dia, finalmente fui embora e tudo explodiu. Eis como tudo começou. Chamo-me Hervey, tenho 37 anos, coordenador sênior de cadeia de abastecimento e fluxo de produção na Forge River Industrial Manufacturing, uma expressão elegante para uma realidade simples. Quando algo na fábrica explodia, figurativamente e às vezes quase literalmente, eu era o tipo para quem todos corriam. Não planeava trabalhar na indústria transformadora, simplesmente aconteceu. Fiquei bom a resolver problemas sob pressão e, antes que me apercebesse, tornei-me a pessoa de quem todos dependiam muito mais do que o meu salário refletia. A Forge River era uma confusão mantida de pé com fita adesiva, teimosia e eu. As máquinas eram velhas o suficiente para se qualificarem para benefícios de reforma. O software congelava a cada 2 horas. Os fornecedores fingiam surpresa quando lhes pediam para entregar os materiais corretos a tempo. Se uma linha de produção parasse, eu arranjava. Se um palete desaparecesse, eu rastreava. Se a recessão baralhasse o inventário outra vez, eu organizava antes que algum supervisor perdesse a cabeça. Quando os novos contratados entravam em pânico porque não sabiam distinguir uma ordem de trabalho de uma guia de embalagem, adivinha quem os treinava? Todos se apoiavam em mim, chefes de armazém, gestores de produção, compras, expedição. Tratavam-me como uma espécie de ferramenta de emergência. Se o Hervey estiver aqui, vai ficar tudo bem, diziam eles, o que na verdade significava despejar a confusão em cima dele para eu não ter de lidar com isso. Entretanto, a minha vida pessoal não era propriamente umas férias. A custódia partilhada do meu filho significava equilibrar horários, levar e buscar na escola e tentar ser um pai decente enquanto a Forge River estava constantemente a pegar fogo. Finalmente sentava-me com ele e o meu telemóvel vibrava por causa de uma máquina variada ou de um fornecedor a enviar o tipo errado de aço. Já nem me lembrava da última vez que tive um fim de semana sem uma pergunta rápida de alguém que não conseguia perceber uma folha de cálculo. E depois havia Thea, a nossa diretora regional. Ela tinha uma forma de agir como se me respeitasse enquanto me tratava como parte do equipamento, útil, substituível e esperado que funcionasse sem parar. Nas reuniões, interrompia-me a meio da frase e reformulava todo o meu ponto como se tivesse acabado de inventar o conceito. Se um fornecedor me elogiava, ela entrava imediatamente e transformava isso em elogio à sua liderança. Falava muito de sucesso de equipa, mas a versão dela de trabalho em equipa era eu resolver problemas enquanto ela ficava com o crédito. O filho dela, Evan, por outro lado, era algo completamente diferente. Andava pela fábrica como se fosse alérgico ao trabalho, mas viciado em ser admirado. Nunca trabalhou num turno de verdade, nunca lidou com fluxo de produção, nunca pisou o chão de fábrica sem agir como se o barulho o incomodasse. Apontava para os equipamentos e fazia perguntas que deixavam claro que não fazia ideia para que servia nada. Uma vez disse a um operador de empilhador que ele devia otimizar a sua estratégia de manobra. O homem riu durante 10 minutos seguidos, mas a Thea tratou-o como se estivesse destinado à grandeza. Cada falha era desculpada. Cada reclamação sobre ele não compreender termos básicos de fabrico era descartada. Ela desfilava com ele pela fábrica como se o lugar existisse para ele praticar fingir que era importante. Cerca de 4 meses antes de tudo descarrilar, a Thea começou a insinuar que uma posição de liderança iria abrir em breve, uma grande. De repente, dizia-me coisas como precisamos de alguém confiável, tu já estás a carregar metade das operações, és exatamente o tipo que devia dar um passo em frente. Olhava diretamente para mim quando dizia isso, quase como se finalmente tivesse notado que eu existia para além de corrigir os erros do filho dela. E sim, admito que acreditei. Não porque seja ingênuo, mas porque fazia sentido. Eu lidava com crises, mantinha a produção a fluir, tratava com fornecedores, treinava pessoal, analisava números, reajustava horários e basicamente mantinha a fábrica inteira unida enquanto todos corriam para mim no segundo em que algo avariava. Se alguém merecia subir, era eu. Mas o meu instinto continuava a dar-me um toque no ombro, algo parecia errado, sobretudo porque sempre que até elogiava a minha fiabilidade, o Eva aparecia magicamente do nada, a ouvir como se estivesse a estudar como imitar o meu trabalho em tópicos. Ignorei. Porque é isso que se faz quando se está exausto e desesperado para que as coisas finalmente corram bem. Olhando para trás, devia ter sabido melhor. Os sinais estavam lá. Os elogios da Thea vinham sempre acompanhados de um sorriso estranho. O Eva andava cada vez mais à espreita. E todos os outros no edifício agiam como se soubessem algo que eu não sabia. Mas, na altura, pensei que talvez finalmente fosse recompensado por ser o tipo que mantinha tudo a funcionar. Não percebi que estava a caminhar diretamente para a semana mais estúpida da minha vida. A manhã do anúncio parecia diferente.
As pessoas estavam a agir de forma estranha, mas solidária. Alguns líderes de produção acenaram para mim como se já soubessem do que se tratava a reunião. Alguém da recepção disse grande dia para ti, amigo. Outro tipo no chão de fábrica fez-me um sinal de positivo. Até o supervisor do armazém, que normalmente só falava por grunhidos, murmurou já era tempo. Não alimentei muito isso, mas não vou mentir, caminhar pela fábrica parecia mais leve do que o habitual. Pela primeira vez, não parecia que eu estava a entrar num dia cheio de prazos e dores de cabeça. A reunião foi na sala de conferências do andar de cima. Todos se apertaram lá dentro, ainda a usar coletes de alta visibilidade e botas com biqueira de aço. A sala cheirava a óleo de máquina e café queimado, o que era a atmosfera padrão da Forge River. A Thea estava à frente de todos, com a postura exageradamente dramática, como se tivesse ensaiado em frente ao espelho. O Evan pairava ao lado dela com aquele sorriso presunçoso que usava sempre que havia tensão no ar. A Thea pigarreou e disse obrigado a todos por virem, hoje marca uma nova direção para a Forge River Industrial Manufacturing. Notei a forma como ela continuava a olhar para o Evan, como se o discurso fosse realmente sobre ele e o resto de nós fosse apenas a plateia no seu espetáculo pessoal de talentos. Ela falou de reestruturação, inovação e nova energia de liderança. Metade da sala parecia confusa. O operador de empilhador ao meu lado sussurrou porque aquela soa como se estivesse a anunciar a estreia de um filme. Depois de prolongar aquilo, finalmente disse por favor juntem-se a mim para felicitar o nosso novo líder regional de operações Evan Kim. Primeiro caiu o silêncio, depois alguns aplausos, não aplausos de verdade, apenas aqueles forçados e constrangedores que as pessoas fazem quando se sentem presas numa situação social. Alguns rostos caíram, algumas pessoas olharam para mim com aqueles olhos de pena que parecem um murro, alguns funcionários trocaram olhares como se estivessem a confirmar que não estavam a alucinar. O Evan avançou como se tivesse acabado de ganhar um prêmio por salvar a humanidade. Obrigado a todos, disse ele. Estou entusiasmado por revolucionar o fluxo de produção e integrar metodologias avançadas nos nossos processos diários. O tipo nem sequer conseguia definir metade das palavras que usava. Mantive o rosto neutro, mas por dentro já estava a reavaliar todas as conversas que tive com a Thea nos últimos 4 meses. Ele continuou a falar de agilizar pipelines operacionais e introduzir estratégias progressivas de alinhamento. Nada daquilo significava coisa nenhuma. Um dos técnicos de manutenção mexia os lábios a dizer que raio é que ele está a dizer, outro revirou os olhos. Quando a reunião terminou, as pessoas saíram arrastando os pés, a sussurrar, confusas, irritadas ou a fingir que não se importavam. Recebi alguns tapinhas no ombro de colegas que não sabiam o que dizer. Alguns deram-me aquele olhar de aguenta firme, que de alguma forma parecia pior. O Evan interceptou-me perto da porta. Ei, pá, disse ele, inclinando-se como se fossemos amigos. Vou precisar que tomes conta das operações até eu me ajustar ao cargo. A mãe diz que tu és tipo o gajo da estabilidade. Fitei-o tomar conta. Ele acenou com entusiasmo. Sim, sabes, cobrir os detalhes enquanto eu consigo afastar-me e tratar das coisas de grande visão. Grande visão. A grande visão dele era qualquer palavra da moda que tivesse ouvido nessa manhã. Mas não discuti, não valia a pena. A Thea apareceu de repente ao lado dele. Hervey, estamos a contar com o teu apoio durante esta transição, disse ela em voz alta, garantindo que o pessoal por perto ouvia. O Evan tem uma abordagem visionária, tu vais ajudar a ancorar as ideias dele. Visionária. O tipo uma vez confundiu níveis de líquido refrigerante com contagens de inventário. Voltei para minha secretária a tentar enterrar-me em trabalho de verdade, mas a assistente da Thea apareceu 10 minutos depois. A Thea Kert na sala de conferências para a sessão de transição. Segui-a de volta, entrei e vi o Evan já à frente com um quadro branco. Ele tinha desenhado um monte de círculos e setas, como uma criança a tentar desenhar um parque de diversões. Ok, Hervey, disse ele com confiança, é assim que quero reestruturar o fluxo de produção. Começou a explicar o esquema. Não correspondia à forma como a produção funciona no mundo real. Ele tinha materiais a entrar antes de as compras aprovarem, máquinas a funcionar sem planeamento de troca e a expedição a carregar antes de qualquer coisa ser produzida. Parecia que tinha planeado toda a operação com um brinquedo. Tentei corrigir uma parte. Isso não pode funcionar, estás a saltar metade do processo. A Thea cortou-me imediatamente. Deixa o Evan terminar. Tentei outra vez alguns minutos depois, quando ele recomendou contornar os controles de qualidade para acelerar a produção. Eu disse isso vai fazer-nos ser encerrados. A Thea nem sequer olhou para mim. Hervey, estás a focar-te em minúcias. O Evan está focado em estratégia. Minúcias. Controlo de qualidade, conformidade de segurança, claro, apenas pequenos detalhes que nos impedem de ser processados ou de explodir uma máquina. O Evan terminou a palestra como um professor orgulhoso e depois tirou uma foto ao quadro. Mais tarde nessa tarde, alguém na sala de descanso mostrou-me a publicação online dele. Honrado por
Assumir as operações, grandes mudanças a caminho. Algumas pessoas têm medo da inovação, mas isso não me vai parar. Medo da inovação. O tipo não sabia a diferença entre códigos de matéria-prima. No fim do dia, a verdade era óbvia. Isto nunca teve a ver com competência, ética de trabalho ou mérito. Tratava-se da Teia preparar o filho para um cargo em que ele não sobreviveria e, a pior parte, eles esperavam que eu o sustentasse enquanto ele fingia liderar. Foi nesse momento que algo mudou na minha cabeça. O trabalho, as promessas, os elogios, nunca foram reais, e finalmente percebi exatamente onde eu estava. O primeiro dia oficial do Evan no novo cargo de liderança transformou-se num turno de limpeza para mim. À meio da manhã, ele aprovou uma troca de material sem verificar especificações. Essa única decisão bloqueou 2 linhas de produção, confundiu 3 departamentos e desencadeou uma discussão com um fornecedor que acabou no meu telemóvel. Passei o resto do dia a desfazer tudo que ele tocou. Quando a maior parte do edifício já estava vazio, eu ainda estava na secretária a organizar a confusão. Não importava de ficar até tarde, importava-me ficar até tarde porque um homem adulto com um título que não mereceu não conseguia entender que a espessura do aço não é uma preferência criativa. Por volta das 8h30, finalmente levantei-me para reabastecer a água. A fábrica estava silenciosa, apenas o zumbido das máquinas e o eco distante das empilhadoras. Ao passar pelos escritórios, reparei que a porta da Teia estava ligeiramente aberta, luz a derramar para o corredor. Normalmente ela fechava a porta tão bem que parecia esconder segredos de estado, mas naquela noite estava entreaberta, só isso já era estranho. O conselho não devia voltar ao local até o próximo mês, a menos que as reclamações dos clientes mais cedo tivessem levado alguém a aparecer antes do tempo. Não planeava parar, até ouvir o meu nome. O Hervey não é material de liderança, disparou a Teia. A voz tinha aquele tom afiado que ela usava quando se esquecia de fingir que era profissional. Ele é bom para trabalho braçal, nada mais. Congelei, não porque estivesse chocado, mas porque ouvir isso em voz alta é diferente. A pessoa com quem ela falava respondeu calmamente, um dos membros do conselho que eu via nas visitas trimestrais, sempre educado, sempre a fazer o tipo de perguntas que até odiava. Ele tem gerido metade da tua fábrica há anos. A equipa depende dele, tu própria disseste, ele disse. Ela cortou. Ele é fiável para trabalho manual, não para pensamento estratégico. Trabalho manual. Foi assim que ela chamou anos a manter a fábrica dela viva. Ela continuou, irritada. Além disso, o Evan precisa disto. Ele teve dificuldades depois daqueles estágios que não deram em nada. Ele precisa de uma vitória no currículo. Estágios que não deram em nada. Uma forma interessante de dizer despedido por incompetência, o que toda a gente já suspeitava. Os membros do conselho suspiraram. Já estamos a receber preocupações de 2 clientes por causa dos atrasos de hoje. Estão a culpar as decisões do Evan. A Teia descartou isso imediatamente. Eles vão acalmar. A equipa pode carregar o Evan enquanto ele se ajusta. Carregá-lo. Ele não se estava a ajustar, estava a afogar-se. Eu devia ter ido embora, mas fiquei onde estava a ouvir, porque precisava de saber até onde isto ia. A Teia baixou a voz. E o Hervey não vai reclamar. Ele não pode. Tem um filho, contas, responsabilidades. Não vai a lado nenhum. Essa doeu mais do que as outras. Ela não estava apenas a ignorar-me. Estava a contar com o facto de a minha vida ser estressante o suficiente para eu ficar calado. Depois ouvi outra voz juntar-se a eles. Evan, mãe, já falaste com ele. Ele não parecia entusiasmado em ajudar mais cedo. O Hervey não se entusiasma, disse ela. Ele apenas trabalha. É por isso que é útil como uma chave inglesa. O Evan riu-se. Ele devia estar grato por ainda ter um emprego. Alguns tipos matariam pela minha posição. Um membro do conselho soou irritado. Precisas de compreender a responsabilidade que vem com isto. O Evan cortou. A responsabilidade é temporária. Eu não vou ficar neste buraco para sempre. Só preciso deste título para poder avançar para algo real. Algo real. A ironia quase me fez rir. Ele continuou a gabar-se. Assim que o currículo ficar bonito, vou-me embora. Este lugar é deprimente. O barulho, a sujidade. Quem escolhe trabalhar aqui a longo prazo? A Teia suavizou o tom, como se estivesse a acalmar uma criança. Evan, querido, foca-te no curto prazo. Isto é só um trampolim. A parte difícil é garantir que o conselho te veja como um líder forte e é por isso que a equipa precisa de alinhar. O Evan disse equipa, querendo dizer eu. O membro do conselho soou desconfortável. Só há tanto encobrimento que eu posso dar. Se as reclamações dos clientes continuarem. A equipa vai adaptar-se, disparou a Teia. Eles adaptam-se sempre, especialmente o Hervey. Ele limpa sempre a confusão. Isso foi tudo que precisei de ouvir.
Afastei-me em silêncio e fui para o meu escritório. Na minha secretária estava a pilha de documentação de mais cedo, as fichas de processo que eu próprio tinha criado anos antes. Passei os olhos por uma e reparei em algo novo na versão digital. O nome do Evan listado em revisão e otimização de sistemas. Ele tinha sido creditado por um trabalho que nem sabia que existia. O meu estômago apertou, não por emoção, mas por clareza. Abri mais alguns ficheiros. A mesma coisa. O meu trabalho, o nome dele. Enquanto fechava o portátil, um dos chefes de produção, o Marlin, espreitou para o meu escritório. Ei, pá, disse ele em voz baixa. Não ouviste isto de mim, mas a Thea está a planear mudanças. Disse que ela quer passar-te para um papel de apoio sob o Evan, discretamente. Sem aumento, apenas menos autoridade. Não fiquei surpreendido. O Marlin franziu o sobrolho. Tu já sabias partes disto. Eu disse que sim com a cabeça. Ele assentiu como alguém a dar mais notícias a um tipo que já perdeu demasiado. Tem cuidado, disse, e foi-se embora, deixando-me sozinho no escritório mal iluminado com todas as provas de que precisava. Cada insinuação que a Thea tinha feito, cada elogio falso, cada pequeno empurrão em direção ao papel futuro, tudo encaixou. Ela nunca teve intenção de me promover. Nunca me respeitou. Precisava de mim para carregar o filho enquanto construía a imagem dele. Mas a parte que mais me incomodou não foi a traição. Foi a forma casual como ela falou da minha vida, do meu filho, das minhas contas, das minhas responsabilidades como ferramentas que podia usar. Foi nesse momento que algo dentro de mim assentou. Eu já não estava a ajudar a Thea e o Evan. Eu tinha terminado. Entrei na fábrica na manhã seguinte mais calmo do que me sentia há anos. Sem raiva, sem segundas intenções, apenas clareza. O lugar parecia o mesmo, empilhadores a zumbir, metal a bater, trabalhadores a mover-se depressa, mas não me atingiu como antes. Qualquer peso que eu tivesse carregado pela Forge River já não estava nos meus ombros. Fui direto à minha secretária, abri um documento em branco e escrevi uma carta de demissão em 3 frases curtas. Sem parágrafos dramáticos, sem explicações, apenas demito-me, o meu último dia será daqui a 2 semanas, obrigado pela oportunidade. Imprimi, dobrei, coloquei num envelope e fui para o escritório da Thea. Ela estava atrás da secretária quando entrei, a rearrumar papéis como se estivesse a preparar mais um discurso sobre inovação. Sem dizer uma palavra, coloquei o envelope à frente dela. Ela franziu o sobrolho, abriu e o rosto dela ficou tenso de imediato. O que é que isto supostamente é? Exigiu. O meu aviso, disse eu. A reação dela passou por todas as fases do pânico em menos de 10 segundos. Estás a brincar, isto não tem graça. Não estou a brincar. Ela bateu com o papel na secretária. Não pode sair agora, Hervey. Estamos a reestruturar, há expectativas. Tu és uma parte essencial desta transição. Eu não faço parte de nada agora. A respiração dela ficou mais alta. Estás a ser irracional. Pensa no teu filho, pensa nas tuas responsabilidades. Precisas de estabilidade, foi exatamente por isso que estou a sair. Ela olhou para mim como se não conseguisse processar a ideia de alguém escolher não servir a agenda dela. Não vais encontrar um emprego melhor nesta região, disparou ela. Encolhi os ombros, eu vou dar um jeito. O tom dela mudou instantaneamente para negociação. Olha, talvez eu tenha sido dura contigo esta semana, isso é pressão de liderança, nada pessoal, mantém-te leal e quando as coisas assentarem haverá espaço para crescimento. Crescimento. Ela nem sequer conseguia mentir de forma convincente. Antes que eu pudesse responder, o Eva entrou à força segurando uma pilha de relatórios de cabeça para baixo. Mãe, estes documentos não fazem sentido nenhum, acho que alguém os formatou mal. A Thea sibilou, agora não, estamos no meio de algo. O Evan ignorou-a e virou-se para mim. Foste tu que fizeste isto? Nenhuma das palavras corresponde aos rótulos dos gráficos, é confuso. Estão rotulados corretamente, disse eu, tu é que não sabes o que estás a ver. Ele resmungou, uau, muito profissional, não admira que as coisas desmoronem aqui. A Thea virou-se bruscamente para ele. Evan, para de falar, por favor. Quase me ri. O momento não podia ter sido melhor. Quando ela se voltou de novo para mim, a máscara dela estava a rachar. Hervey, isto é irresponsável, estás a abandonar a equipa no momento em que mais precisa de ti. Eles não precisam de mim, disse eu, tu deixaste isso bem claro. A voz dela ficou mais afiada. Não distorças as minhas palavras, estás a ser ingrato depois de tudo que fiz por ti. Tu ficaste com o crédito do meu trabalho, disse eu, foi isso que fizeste. Um músculo na bochecha dela tremeu. Achas que pode simplesmente sair, tu és pessoal crítico, legalmente os recursos humanos podem exigir um aviso mais longo. Não é assim que a lei funciona. Ela não gostou dessa resposta.
Pegou no telemóvel e ligou para os recursos humanos em alta voz. Temos uma situação, anunciou. O Hervé está a tentar demitir-se prematuramente, ele é essencial para as operações diárias, deve haver alguma política contra isto. A gestora de recursos humanos já soava cansada. Não podemos obrigá-lo a ficar, Teia. Ele é pessoal crítico, ela repetiu, como se gritar a palavra fosse mudar a realidade. Continua a não ser aplicável, respondeu os recursos humanos, ele tem o direito de sair após o aviso. A Teia desligou com tanta força que o telefone saltou. Ela lançou-me um olhar fulminante. Estás a cometer um erro enorme. Talvez, disse eu, mas é meu para cometer. O Evan cruzou os braços. Então é isso, estás a desistir porque não conseguiste lidar com liderança de verdade. As pessoas já pensam isso. Aí estava a mentira que ele ia espalhar. Nem fiquei surpreendido. Olhei-o diretamente nos olhos. Diz o que te ajudar a dormir. O maxilar dele ficou tenso. Ele não gostou de eu não discutir. As palavras espalharam-se pelo escritório mais rápido do que um alarme de incêndio. Ouvi alguém no corredor dizer ele vai embora. Outro sussurrou não admira que as coisas andem estranhas. E noutro ponto alguém disse a Teia deve estar a perder a cabeça. Ela estava. Quando saí do escritório dela, ela seguiu-me alguns passos atrás, ainda a tirar palavras às minhas costas. Vais arrepender-te disto, estás a afastar-te da segurança, as empresas não querem desistentes. Não me virei, não respondi, não alimentei a birra dela. Passei pelo chão de produção, onde alguns supervisores me lançaram olhares como se já soubessem que algo grande tinha acontecido. Continuei a andar, sentindo o ar mudar à minha volta, como se a Forge River finalmente tivesse percebido que não me possuía. Quando saí para o exterior, o ruído da fábrica ficou para trás, e pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava a carregar um edifício em chamas às costas. Eles queriam me preso, em vez disso eu afastei-me. Assim que se espalhou a notícia de que eu tinha apresentado o aviso, algo no edifício mudou. As pessoas não diziam nada diretamente, mas via-se nos rostos. Alguns pareciam aliviados por mim, outros nervosos, outros evitavam contato visual, como se estar perto de mim pudesse puxá-los para as consequências. Eu ainda tinha 2 semanas de trabalho pela frente, o que significava que pude ver o lugar começar a vacilar em tempo real. A única pessoa a agir como se tivesse acabado de ganhar um campeonato era o Evan. Ele andava pela fábrica com aquela confiança inflada que não tinha ganho, a agir como se a minha saída tivesse limpado a pista para ele. A primeira semana dele no comando foi um desastre em câmara lenta. Logo na manhã de segunda-feira, o Evan decidiu consertar a moral reescrevendo o horário. Sem aviso, sem opinião dos supervisores, e mais importante, sem qualquer respeito pelas regras sindicais afixadas mesmo na parede. Mudou horários de entrada, encurtou pausas e transferiu 2 trabalhadores sêniores para o turno da noite como se estivesse a mover peças de xadrez. Ao almoço, a equipa do armazém estava nos recursos humanos em grupo, não zangada, fria, aquele tipo de silêncio que significa que já estão a discutir uma paralisação. Esse foi o tema da liderança dele, decisões aleatórias disfarçadas de estratégia. As chamadas dele com fornecedores eram ainda piores. Em vez de confirmar prazos de entrega ou verificar especificações, ele divagava sobre modernizar a mentalidade da cadeia de abastecimento. Um fornecedor ligou-me depois a perguntar se o vosso novo líder de operações está a fazer um trabalho escolar. Outro disse que ele soava como se tivesse decorado palavras da moda de um cartaz. Na tarde de terça-feira, a Teia já estava a rachar. Ouvia-a gritar com funcionários por coisas que nem sequer eram problemas. Culparam a recessão por ser lenta demais, a manutenção por atrasar o progresso e as compras por não anteciparem as necessidades do Evan. Entretanto, o Evan andava por aí a sorrir, como um homem que achava que caos significava que estava a fazer jogadas. A meio da semana, tentou outra vez, a mesma ideia, a mesma arrogância, só que desta vez com os recursos humanos já a avisá-lo. Desta vez, a equipa do armazém não se limitou a reclamar. Apresentaram queixas formais e disseram claramente aos recursos humanos que a próxima mudança sem aprovação significava paralisação. Os recursos humanos tentaram suavizar a situação, mas o Evan disse-lhes que os trabalhadores precisavam de disciplina. Se tivesse algum bom senso, teria percebido que acabará de ameaçar a equipa mais crucial do edifício. Nesse mesmo dia, uma peça importante de equipamento ficou parada durante horas porque o Evan ignorou os registros de manutenção que a sinalizavam para inspeção. A máquina variou durante a produção da manhã e, em vez de chamar a equipa de manutenção, ele disse que devia correr bem assim mesmo. Não correu. Quando finalmente avariou por completo, a Teia não o culpou. Culpou a manutenção por não comunicar de forma clara. Eu intervim apenas porque a equipa de manutenção não merecia ser responsabilizada pela estupidez do Evan. Ajudei-os a organizar uma solução improvisada para voltar a pôr o cronograma em dia, não pela Teia, não pelo Evan, mas pelas pessoas que estavam a fazer o trabalho de verdade. Outro problema surgiu antes do fim da semana.
Um fornecedor enviou um e-mail de aviso a dizer que a Forge River enfrentaria penalizações por repetidos prazos falhados. Acontece que o Evan tinha prometido um aumento acelerado da produção sem verificar a capacidade da fábrica. As encomendas saíram atrasadas 3 dias seguidos. O fornecedor disse: estamos a escalar isto se a liderança continuar a ignorar os termos do contrato. A resposta da Thea foi: os fornecedores exageram, eles voltam sempre. Ela agiu como se perder um contrato fosse um pequeno incômodo. Na segunda-feira seguinte, um supervisor chamado Carter, um dos melhores da fábrica, despediu-se a meio do turno. Entregou o crachá, olhou a Thea diretamente nos olhos e disse: eu não vou carregar este circo. Depois saiu, sem hesitação, sem explicação prolongada. Toda a gente ficou paralisada quando soube. Se um tipo como Carter tinha desistido, ninguém estava seguro. No fim da minha segunda semana, o desespero da Thea era quase patético. Ela encurralou-me perto da doca de carga, a voz baixa e trêmula. Hervey, ouve, podemos resolver isto. Fica mais um pouco e eu dou-te a promoção que mereces, autoridade real, compensação real. Tu não consegues entregar isso, disse eu. Ela deu um passo em frente. Consigo, prometo. Tu prometeste antes. A boca dela apertou-se. Sair agora vai prejudicar a tua reputação. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Ela sabia que tinha perdido. Nesse dia, o Evan tentou reescrever a história também. Ouviu-a dizer aos recursos humanos que eu me despedi porque não conseguia lidar com liderança de verdade, que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para trabalho de nível mais alto. Os recursos humanos não discutiram, apenas pareciam exaustos. No meu último dia, cheguei cedo, limpei a secretária e terminei tudo que pudesse afetar os tipos que realmente se importavam com o trabalho deles. Mantive tudo profissional. Sem fogos de artifício, sem discursos dramáticos. Apenas alguns colegas passaram para apertar-me a mão ou agradecer em silêncio. Não cheguei perto do escritório da Thea. Ela não chegou perto do meu. Talvez finalmente tenha percebido que a situação estava fora do controle dela. À hora de sair, peguei na minha mala e atravessei a fábrica uma última vez, máquinas a funcionar, empilhadores em movimento, trabalhadores a falar baixo. O mesmo lugar que eu mantive vivo durante anos, mas já não me puxava. Abri a porta, saí e não olhei para trás. Se a Forge River quisesse desmoronar, podia fazê-lo sem mim. Começar o meu novo emprego foi surreal no melhor sentido. Edifício limpo, equipamento mais novo, adultos a comportarem-se como adultos. O salário era melhor, o cargo era real e ninguém tratava a competência como um serviço público gratuito. O meu novo gestor apertou-me a mão no dia 1 e disse: tem sido subaproveitado há muito tempo. A parte mais estranha foi o que não aconteceu. Nenhuma pergunta rápida a altas horas da noite, nenhuma chamada em pânico, nenhuma sensação constante de que eu estava a tomar conta de um sistema em chamas. Eu podia ir para casa, fazer o jantar e estar realmente presente. Demorou cerca de 3 dias até o antigo lugar começar a ligar. A primeira chamada veio do Marlin. Não ouviste isto de mim, disse ele, mas a Forge River acabou de perder 2 contratos. Os clientes não querem trabalhar sob o Evan. Inclinei-me na cadeira. Cara, tudo está a cair aos pedaços. Encomendas acumuladas, produção parada e aquele miúdo, nem imaginas as decisões que ele está a tomar. Eu acreditava. Tinha visto o suficiente da liderança dele para saber que o desastre não era opcional. No dia seguinte, outro colega ligou. O sindicato está furioso, disse ele. Estão a ameaçar uma paralisação. O Evan voltou a mudar os horários sem aprovação. Esfreguei a testa. Os recursos humanos não o avisaram. Avisaram-no, imploraram-lhe, praticamente escreveram um guião para ele. Mesmo assim ele ignorou. No fim dessa semana, já não eram só chamadas. Eram capturas de ecrã. Um colega enviou-me uma foto de paletes empilhadas na ordem errada, a bloquear completamente o caminho de um empilhador. Depois veio uma mensagem. Linha 3 parada outra vez. Encomendas mal geridas tinham provocado uma reação em cadeia de paragens na produção. Uma má decisão transformou-se em 5 encomendas atrasadas, que se transformaram em contratos a questionar penalizações. A Forge River estava a entrar em espiral exatamente da forma que eu sabia que ia acontecer. Mas o verdadeiro entretenimento veio de fora do edifício. Alguém encaminhou-me uma publicação viral no LinkedIn de um dos maiores clientes da Forge River. A publicação não mencionava nomes, mas não precisava. Dizia: quando as empresas recompensam o direito adquirido em vez da competência, as operações colapsam. O nosso fornecedor deve resolver a sua crise de liderança antes de retomarmos negócios. A sessão de comentários foi brutal. Pessoas a partilhar histórias de nepotismo a destruir empresas. Alguém de outra fábrica escreveu: isto é sobre a Forge River? Credo. Eu não estava a celebrar, mas também não estava surpreendido. Depois veio a chamada de uma amiga dos recursos humanos.
Não vais acreditar nisto, sussurrou ela. O Evan teve um colapso hoje. O que aconteceu? Ele explodiu no meio do chão de fábrica, começou a gritar com o pessoal porque uma remessa não estava etiquetada da forma que ele queria. As pessoas ficaram paralisadas. Alguém gravou tudo. Ele continuou a gritar que ninguém o respeitava, que se recusavam a seguir a visão dele. O gestor da fábrica teve de o afastar antes que ele se envergonhasse ainda mais. Cara, eu consegui imaginar perfeitamente. O Evan a gritar com pessoas que realmente entendiam o trabalho, convencido de que volume é igual à autoridade. Nem 24 horas depois, outro colega enviou-me uma mensagem. A Thea está a perder o controle. Aparentemente, ela tinha despedido uma funcionária antiga, uma mulher calma e fiável das compras, alegando que a mulher estava a minar a liderança. Na realidade, a mulher tinha simplesmente dito ao Evan que não conseguia processar a remessa prioritária imaginária dele porque ela não existia no sistema. O despedimento saiu-lhe pela culatra imediatamente. Metade do departamento apresentou queixas, os recursos humanos intervieram e até o conselho começou a fazer perguntas. Quando perguntaram a Thea por que tinha despedido uma funcionária respeitada sem documentação, ela culpou instabilidade emocional. Ninguém a acreditou. A Forge River já não estava apenas instável. Estava a vazar por todos os lados. Uma semana depois, saiu um artigo a nível da indústria, grande publicação, grande manchete. Fabricante regional enfrenta colapso interno em meio a nepotismo e falhas de liderança. E não foi como se isto tivesse surgido do nada. A publicação daquele cliente no LinkedIn foi partilhada pela nossa pequena área da indústria. Quando as pessoas começam a falar, os jornalistas começam a fazer perguntas. A Forge River já vinha a acumular envios atrasados e e-mails furiosos há meses. Agora tinha um holofote em cima. Li o artigo durante o almoço. Os detalhes eram implacáveis. Funcionários anônimos descreviam liderança inexperiente, má gestão crônica e a perda súbita de talento operacional-chave. Não me mencionaram pelo nome, mas frases como a saída de um coordenador veterano expôs graves fragilidades estruturais deixavam claro. O artigo citava 2 antigos clientes. Um disse que já não confiava na equipe executiva da Forge River. Outro disse que estava a transitar parcerias devido à supervisão instável. A peça terminava dizendo que fontes confirmavam que o conselho estava a rever as decisões de liderança tomadas pela diretora regional Thea Kim. 5 minutos depois de ler isso, o meu telemóvel vibrou novamente. Eles removeram-na, dizia a mensagem. O conselho votou esta manhã, ela foi destituída de autoridade e retirada da instalação. Fiquei a olhar para o ecrã por um momento. A mulher que falava constantemente de poder, autoridade e controle saiu do edifício sem nada disso, assim, de um instante para o outro. Mais tarde nessa tarde, chegou outra mensagem. O Evan teve um colapso total e foi retirado do chão de fábrica. Depois disso, começou a dizer a quem quisesse ouvir que o ambiente era tóxico e abaixo do nível de competência dele. Essa parte não me surpreendeu. O Evan não conseguia sobreviver num lugar onde a competência realmente importava. A minha nova empresa encaminhou-me alguns pedidos de contato vindos de antigos clientes da Forge River. Eles não pediam milagres. Pediam a única coisa que tinham tido antes, eu na cadeia. A maioria desses clientes nem sequer sabia o nome da Thea. Sabiam o meu, porque eu era quem atendia chamadas em pânico, redirecionava envios e impedia que as encomendas caíssem no abismo. Pediram especificamente para trabalhar comigo. Uma mensagem dizia: ouvimos dizer que o Hervey entrou para a vossa equipa, se ele estiver envolvido gostaríamos de discutir uma parceria de longo prazo. Eu não procurei vingança. Não disse uma única palavra publicamente. Apenas fui embora e deixei a Forge River operar sob a liderança que escolheu. Acontece que a verdade não precisou da minha ajuda. Veio à tona sozinha. Alguns meses depois de a Forge River ter implodido, a minha nova empresa enviou-me para uma conferência regional de manufatura. Foi o primeiro evento que frequentei no novo cargo e tudo parecia diferente. Organizado, calmo, profissional. A minha equipa tinha um stand e passamos a manhã a falar com fornecedores, a ver novos equipamentos e a comparar notas sobre tendências de produção. Perto da pausa da tarde, afastei-me para ir buscar um café a uma das mesas de catering. Enquanto esperava na fila, reparei em alguém parado sozinho junto à parede do fundo. A postura estava tensa, o fato amarrotado como se tivesse dormido com ele, o cabelo desalinhado. Quando se virou ligeiramente, reconheci o Evan. Ele reparou em mim um segundo depois. A expressão dele oscilou entre constrangimento e alívio antes de se aproximar. Hervey, disse ele em voz baixa, podemos falar. Assenti com a cabeça. Ele afastou-se comigo para um canto vazio da sala. Desculpa, disse ele, pela forma como agi, por tudo. Eu não sabia o que estava a fazer. Não devia ter te tratado daquela maneira. Olhou para o chão e depois voltou a erguer os olhos. Estou a trabalhar agora numa fábrica pequena, nada como a Forge River, só a tentar recomeçar. Fiz um único aceno de cabeça.
Ele não tentou prolongar a conversa. Agradeceu-me outra vez e foi-se embora, os ombros ainda tensos, mas mais leves do que quando se aproximou. Voltei para o meu stand. Nada naquela interação precisava de continuação. Nas horas seguintes, conheci potenciais fornecedores, visitei montagens de equipamentos de demonstração e participei em 2 sessões paralelas com a minha equipa. O meu telemóvel vibrava de vez em quando com mensagens, a maioria de antigos colegas, ainda a atualizar-me sobre o declínio da Forge River, mesmo que o pior já tivesse passado. Uma mensagem dizia a instalação da Forge River oficialmente reduzida à metade da produção, vários clientes perdidos. Outra dizia o conselho despediu a Teia na semana passada, a segurança escoltou-a para fora. Depois veio outra do Marlin. O Evan finalmente demitiu-se meses depois, sem aviso, deixou apenas o crachá na secretária e desapareceu. Mesmo meses depois, a Forge River continuava a desfazer-se. Contratos que pensavam estar garantidos por anos foram cancelados um após outro. Alguns fornecedores deixaram simplesmente de responder após repetidas falhas de comunicação. A equipa do armazém apresentou queixas formais que se transformaram numa investigação laboral. 3 diretores de departamento saíram no intervalo de 2 semanas. Durante o almoço, o meu novo gestor entregou-me um pedido impresso de um antigo cliente da Forge River. Eles mencionaram-te especificamente, disse ele, perguntaram se estavas a supervisionar algum dos nossos programas. Mais tarde nesse mesmo dia, chegou outro e-mail de um cliente diferente que tinha abandonado a Forge River. Gostaríamos de discutir a transição das nossas encomendas para a vossa fábrica. Ouvimos coisas muito boas sobre o teu trabalho de coordenação. Depois outro. Trabalhamos contigo anteriormente, estás disponível para uma consultoria. A minha agenda encheu rapidamente depois disso. Chamadas, reuniões, visitas à fábrica. Clientes que antes estavam ligados à Forge River agora queriam parcerias conosco e pediam-me pelo nome. Entretanto, as atualizações vindas de dentro da Forge River continuavam a chegar. Uma mensagem dizia chão de produção quase parado, encomendas mal geridas acumuladas para além do prazo. Outra dizia o sindicato exigiu uma revisão completa da conduta da liderança, a fábrica mal evitou uma paralisação total. Outra pessoa enviou a Teia despediu um gestor de compras a tentar salvar a própria imagem, o conselho chamou isso de comportamento imprudente. Foi isso que finalmente levou o conselho a agir contra ela. E semanas depois, metade do escritório está vazio agora, pessoas a transferirem-se ou a demitirem-se. Cada nova atualização tornava o quadro mais claro. A Forge River não estava a recuperar, não com o modelo de liderança que construiu nem com a reputação que destruiu. Enquanto a Forge River se debatia, eu estava ocupado a integrar 2 novos clientes, ambos antigos contratos da Forge River. Vieram com projetos completos, visitas agendadas às nossas instalações e começaram imediatamente a transferir encomendas. A minha nova equipa tratou da transição de forma fluida e os clientes comentaram repetidamente como tudo parecia organizado em comparação com o que tinham vivido antes. No mês seguinte, participei numa revisão estratégica entre empresas, onde o meu gestor destacou as novas parcerias. Durante a reunião, ele disse estas contas mudaram porque confiam na coordenação do nosso lado. Excelente trabalho, Hervé. A equipa assentiu, tomou notas e seguiu em frente. Sem exageros, sem teatro, apenas reconhecimento e ação. Mais pedidos seguiram-se, alguns de empresas médias, outros de maiores. Alguns pediram visitas completas às nossas instalações. Um até perguntou se eu podia ajudar a reestruturar parte do fluxo de produção como consultor. De volta à Forge River, as coisas continuaram a piorar. Um antigo colega enviou uma última atualização. Mais 2 clientes saíram, a fábrica está a funcionar talvez a 30%, corre o rumor de que vão trazer auditores externos. Outra mensagem veio a seguir. Lembra-te daquele grande fornecedor, eles apresentaram uma queixa formal, o conselho está a substituir metade dos diretores. E por fim, a liderança da Forge River está a tentar recrutar de novo, mas ninguém na indústria quer os cargos. A situação tinha chegado a um ponto em que nem os rumores conseguiam esconder o quão mal tudo estava a ruir. Semanas transformaram-se em meses e o padrão manteve-se. O meu novo trabalho expandiu, as minhas responsabilidades cresceram, não porque alguém despejasse trabalho em cima de mim, mas porque novas oportunidades continuavam a surgir. A minha agenda tornou-se estruturada, sem emergência e surpresa, sem exigências repentinas a altas horas, sem limpezas frenéticas de decisões erradas de outros. Passei a buscar o meu filho depois do trabalho com mais frequência. Jantávamos sem interrupções. Comparecia aos eventos da escola dele sem verificar o telemóvel a cada poucos minutos. Chegava a casa com energia em vez de exaustão. Os acontecimentos alinharam-se de forma clara. A Forge River caiu, os clientes saíram, a liderança colapsou, a reputação desfez-se e as pessoas que subestimaram, aquelas que faziam o trabalho de verdade, tornaram-se as que a indústria passou a procurar. O último e-mail que guardei desse período veio de um antigo parceiro da Forge River.
Dizia: acompanhamos o teu trabalho durante anos. Gostaríamos de construir uma relação de longo prazo com a tua empresa atual. Diz-nos quando estás disponível para conversar. Sem emoção associada, sem reflexão necessária. Foi apenas o marcador final a mostrar exatamente como tudo se desenrolou. A vida reiniciou-se em algo estável, estruturado e funcional, não perfeito, mas meu. Se gostaste deste vídeo, carrega no botão de subscrever, isso ajuda muito o canal e permite trazer-te mais e melhores histórias. Obrigado. O novo vice-presidente me demitiu às 6 da manhã, em uma chamada de vídeo, por liderança disruptiva e disse que eu não conseguia me alinhar com a direção executiva. Às 11 da manhã eu já tinha assinado com o concorrente deles como arquiteto-chefe de sistemas. 9 dias depois a empresa desmoronou e os principais clientes deles começaram a me ligar. Ei, Reddit, se prepare, porque essa história é longa e extremamente satisfatória. Meu nome é Rick, 33 anos, homem. Passei 8 anos construindo a espinha dorsal de detecção de fraudes da Vantage Payment Systems, 8 anos de noites em claro, prazos impossíveis impedindo milhões em transações fraudulentas, enquanto executivos recolhiam bônus por um trabalho que não conseguiriam explicar nem em uma entrevista de emprego. A empresa vendia plataformas corporativas de pagamento para bancos e instituições financeiras, o tipo de sistema que detecta cartões de crédito roubados, sinaliza transferências suspeitas e impede que redes inteiras de pagamento sangrem dinheiro para operações de golpe no exterior. Quando nossos sistemas falhavam, os bancos perdiam dinheiro de verdade, clientes tinham suas contas esvaziadas, reguladores começavam a fazer perguntas desconfortáveis, processos judiciais aconteciam, e eu era o cara que garantia que nada disso acontecesse. Meu cargo oficial era diretor de arquitetura de fraudes, mas títulos em fintech significam mais ou menos o mesmo que horóscopos. A realidade era mais bagunçada, eu era o consertador, o tradutor, o cara que transformava agentes de conformidade em pânico e gerentes de produto perdidos em estratégias funcionais de prevenção a fraudes, enquanto a liderança ficava sentada em salas de conselho fingindo que entendia o que uma rede neural realmente fazia. Os clientes sabiam disso também. Quando o First Continental Bank estava perdendo 2 milhões por mês com fraude de cartão não presente, eles não marcaram uma reunião com nosso time de vendas, ligaram diretamente para mim, desesperados com perdas trimestrais que não conseguiam explicar aos acionistas. Passei aquele fim de semana reconstruindo todo o conjunto de regras de detecção deles do zero, rodando simulações contra 6 meses de dados de transações e reduzindo a taxa de fraude em 63% antes da manhã de segunda-feira. Quando a Coastal Pacific Credit Union foi atingida por um esquema coordenado de tomada de contas que ameaçava drenar 300 contas de clientes, fui eu quem rastreou o vetor do ataque até uma chave de API comprometida e corrigiu a vulnerabilidade às 2 da manhã, enquanto o CEO deles assistia por chamada de vídeo, suando. Minha namorada Jenna achava que eu trabalhava demais, ela provavelmente estava certa. Estávamos juntos havia 3 anos, morávamos juntos havia 2, e em algum ponto ela parou de perguntar como tinha sido meu dia e começou a perguntar quando eu chegaria em casa. Eu deveria ter prestado mais atenção ao afastamento, ao jeito como ela suspirava quando eu dizia que precisava atender uma ligação, ao jeito como ela rolava o Instagram enquanto eu explicava algo que tinha acontecido no trabalho, ao fato de que a vida das amigas dela sempre parecia envolver mais viagens e restaurantes melhores do que a nossa, mas eu estava ocupado demais caçando fraudadores para perceber que estava perdendo a única pessoa que deveria estar do meu lado. Sobre o novo vice-presidente, Warren apareceu cerca de 18 meses antes de tudo explodir, novo vice-presidente de operações, contratado de algum processador de pagamentos da Costa Leste que ninguém tinha ouvido falar, com um MBA de uma escola que provavelmente tinha um time de basquete melhor do que reputação acadêmica. O cara entrou na Vantage como se estivesse fazendo um favor a todos nós só por estar ali, ternos caros que vestiam perfeitamente. Na primeira semana ele convocou uma reunião geral da empresa para apresentar seu framework de excelência operacional. Eu fiquei sentado no fundo, braços cruzados, observando passar por 57 slides sobre alinhamento sinérgico, otimização multifuncional e alavancagem de competências centrais para a criação de valor aos stakeholders. Nenhum único slide continha informação real sobre como a detecção de fraudes funcionava, como os pagamentos eram compensados ou o que nossos sistemas realmente faziam pelos clientes. A questão sobre o Warren era que ele não era burro, ele sabia ler o ambiente, jogar política como se fosse um esporte de contato e parecer competente para qualquer pessoa que não entendesse o trabalho de verdade. Os membros do conselho o adoravam, ele falava a língua deles, ria das piadas deles e nunca os fazia se sentir burros por não saberem o que era um chargeback, mas coloque um problema técnico na frente dele e os olhos ficavam vidrados, como se alguém tivesse começado a ler a lista telefônica em mandarim. Ele também tinha essa necessidade de ser a pessoa mais inteligente em todas as salas, interrompia engenheiros no meio de explicações para acrescentar um contexto que não acrescentava nada, assumia crédito por ideias que tinha ouvido no dia anterior, descartava boas sugestões só para poder propor a mesma coisa depois, com palavras diferentes, e reivindicar o crédito pela inovação.
Em 3 meses ele reorganizou 2 departamentos sem nenhum motivo comercial claro, demitiu uma analista sênior que estava na empresa havia uma década porque ela fazia perguntas demais em reuniões que o faziam parecer desinformado, e começou a aparecer nas reuniões diárias da minha equipe sem convite, simplesmente surgiu em uma manhã de segunda-feira, encostado na porta, fazendo perguntas que faziam meus engenheiros trocarem olhares como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. A única pessoa na vantagem que parecia genuinamente indiferente à presença do Warren era o Ed da T, mas o Ed era indiferente a tudo, exceto ficar sem bebidas energéticas. Ele comandava o Helpdesk como se fosse uma combinação de central de suporte técnico e podcast pessoal, narrando seu processo de solução de problemas para qualquer um que estivesse por perto enquanto, de alguma forma, realmente consertava as coisas mais rápido do que qualquer outra pessoa da equipe. Ele já tinha me ajudado a sair de mais crises noturnas de sistema do que eu conseguia contar, geralmente enquanto explicava sua mais recente teoria da conspiração sobre política de escritório ou sua crença sincera de que nosso diretor financeiro tinha um negócio paralelo vendendo óleos essenciais para gerentes intermediários. Rick, meu amigo, ele me disse uma vez, você é tipo o único diretor neste prédio inteiro que não me trata como se eu fosse um móvel. O Warren me pediu para consertar o laptop dele na semana passada e não fez contato visual nenhuma vez. Eu ri na época, mas o Ed falava sério, o cara lembrava de todo mundo que era decente com ele, arquivava isso junto com todos os outros detalhes que ele coletava sobre pessoas que não tinham a menor ideia de que estavam sendo catalogadas. O primeiro confronto real com o Warren aconteceu durante uma reunião do Conselho de Operações. 3 meses depois de ele ter chegado, ele propôs acelerar o lançamento do Sentinel 3.0 em 3 meses para impressionar o Conselho antes da revisão trimestral. O Sentinel era nosso mecanismo de detecção de fraudes de próxima geração, o sistema que eu vinha arquitetando havia 2 anos. Ele processava transações de pagamento em tempo real, fazia análise comportamental de cada titular de cartão e conseguia detectar padrões de fraude que sistemas tradicionais baseados em regras simplesmente não percebiam. Ele seria a base de tudo que a Vantage faria na próxima década. A sala estava cheia de cabeças concordando, todo mundo queria impressionar o conselho, ninguém queria ser a pessoa que dissesse ao novo vice-presidente brilhante que a ideia dele era fundamentalmente estúpida. Eu puxei minha linha do tempo do projeto e conduzi todos pela cadeia de dependências. Cortar 3 meses significava pular os testes de carga de que precisávamos para o volume da Black Friday, o maior dia de transações do ano, quando os sistemas ou se mantêm de pé ou colapsam sob pressão. Significava lançar com problemas conhecidos de falso positivo que sinalizariam transações legítimas e custariam aos nossos clientes bancários milhões em compras recusadas e clientes furiosos. Significava entrar em produção antes de concluir a certificação de conformidade PCI DSS, o que poderia nos colocar em uma lista negra da Visa e da Mastercard por completo. Se lançarmos o Sentinel antes do tempo, não estaremos apenas correndo risco de bugs, eu disse olhando diretamente para o Warren, estaremos correndo risco de ação regulatória, estaremos correndo risco de perder certificações das redes de cartões, estaremos correndo risco de relacionamentos com clientes que levaram uma década para serem construídos. É isso que acontece quando se comprimem cronogramas sem entender as dependências. O rosto do Warren ficou vermelho. Eu agradeço a análise detalhada, ele disse com a voz tensa e controlada, mas acho que precisamos ser mais orientados a soluções aqui. O conselho tem expectativas. A solução não é apressar um motor de fraude para o mercado antes de ele estar pronto. Isso não é ser negativo, isso é ser confiante. E foi naquele momento que eu me tornei um problema. Eu consegui ver isso acontecer em tempo real, a expressão dele mudando de irritação para cálculo, como alguém arquivando uma ameaça para depois. Eu o havia desafiado publicamente com dados, na frente de pessoas que importavam. Na noite anterior a tudo mudar, fiquei até tarde resolvendo um problema crítico de implantação para o Fast Continental. O sistema de pontuação de fraude deles tinha começado a sinalizar transferências eletrônicas legítimas de alto valor, e os clientes de gestão de patrimônio estavam furiosos por terem transações retidas para revisão manual enquanto tentavam mover dinheiro entre contas. Pessoas ricas não gostam de ser tratadas como suspeitas. Eu rastreei o problema até uma regra de velocidade mal configurada, reconstruí a lógica de detecção, testei contra 6 meses de dados de transações e enviei a correção até a meia-noite. Dirigi para casa exausto, mal registrei que a Jenna já estava dormindo do lado dela da cama, virada para longe de mim como vinha acontecendo ultimamente, ajustei o alarme para as 7 e apaguei. Eu nunca cheguei a ouvir esse alarme. Às 5 da manhã meu telefone começou a vibrar na mesa de cabeceira. Solicitação de chamada de vídeo. Warren Olister, RH em cópia. Cambaleei até a cozinha, joguei água no rosto e aceitei a chamada às 5h52. O Warren apareceu na tela parecendo alerta e arrumado demais. A Nina do RH surgiu em uma janela menor, com cara de que preferia literalmente estar em qualquer outro lugar. O Warren não perdeu tempo com gentilezas, foi direto ao roteiro que claramente tinha ensaiado na frente do espelho, falando sobre alinhamento de liderança, preocupações e padrões de comunicação inconsistentes com a direção executiva e a necessidade de transicionar a equipe para uma nova direção estratégica que atendesse melhor aos objetivos organizacionais. Eu o interrompi, apenas diga, Warren.
Ele piscou, fora do ritmo. Estamos reestruturando a função de arquitetura de fraudes. Sua posição está sendo eliminada, com efeito imediato às 6 da manhã. Com o RH na chamada, antes de qualquer outra pessoa da empresa sequer estar acordada, isso é uma demissão. Você pode usar quaisquer palavras que façam você se sentir melhor sobre isso. A Nina entrou com a papelada, termos de rescisão, cláusulas de não difamação, instruções para devolução de equipamentos, execução corporativa padrão. Meu acesso aos sistemas já tinha sido revogado. Eles tinham feito isso enquanto eu dormia. Como trocar as fechaduras antes de o aviso de despejo chegar? 7 minutos. Foi tudo que levou para pagar 8 anos de trabalho, relacionamentos e noites em claro. 7 minutos do rosto presunçoso do Warren, dos silêncios desconfortáveis da Nina e de uma linguagem corporativa projetada para fazer demitir alguém soar como uma decisão comercial mútua. O Warren encerrou dizendo: desejo o melhor em seus empreendimentos futuros. A primeira hora depois disso foi esse limbo estranho em que o cérebro continua tentando seguir rotinas que não existem mais. Eles tinham cronometrado perfeitamente, antes do amanhecer de uma quarta-feira, quando ninguém mais estaria online para ver acontecer. Quando minha equipe entrasse para o café da manhã e a reunião diária, eu já seria um fantasma no sistema, agenda apagada, acesso revogado, nome removido do organograma como se eu nunca tivesse existido. Por volta das 7h30, a Jenna saiu do quarto de roupão, rolando o telefone com a concentração de zumbi de alguém checando redes sociais antes de os olhos estarem totalmente abertos. Ela congelou quando me viu sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada. Você ainda está aqui? Você não tinha aquela coisa com o banco hoje? Fui demitido. Ela piscou, processou, a expressão mudou para algo que eu não consegui ler. O que você quer dizer com demitido? Tipo desligamento? Tipo demitido às 6 da manhã por chamada de vídeo, eles já tinham bloqueado minhas contas antes mesmo de me contar. Eu esperava simpatia, talvez raiva por mim, um abraço, alguma coisa que mostrasse que ela se importava com o que eu estava passando. O que eu recebi foi silêncio, seguido por uma pergunta que me disse tudo o que eu precisava saber sobre onde a cabeça dela estava, e a hipoteca, o pagamento do carro. Você acabou de nos inscrever naquela viagem para Cabo em março, eu já contei para todo mundo no trabalho que a gente ia, isso é humilhante. Não foi você está bem, não foi isso é loucura, você deu 8 anos da sua vida para essa empresa, foi direto para o dinheiro e para como aquilo a afetava. Eu vou dar um jeito, 3 meses de rescisão, a cláusula de não concorrência é estreita, eu vou me recolocar. Ela ficou me encarando por um longo momento, o maxilar tenso, você vai dar um jeito, ótimo, isso é muito reconfortante, Rick, super útil. Ela balançou a cabeça e voltou para o quarto sem dizer mais nada. Ouvi o chuveiro ligar e, alguns minutos depois, ouvi ela se arrumando para ir trabalhar como se fosse qualquer outra quarta-feira. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Quase ignorei, mas vi as primeiras palavras e congelei. Ei Rick, é o Ed da T. Usando meu número pessoal porque o seu do trabalho já era, risos. Pergunta aleatória. Você sabia que sua conta foi desativada tipo às 5h38 da manhã? Um ticket automático caiu para mim e eu tive que limpar da fila. Achei que fosse um bug no começo, mas depois vi o pacote de desligamento chegar. Está tudo bem? Meio estranho o timing, né? Fiquei olhando para a mensagem. Às 5 da manhã eles tinham desativado meu acesso, 17 minutos antes da chamada de vídeo sequer começar, antes de me dizerem oficialmente qualquer coisa, antes de eu ter qualquer chance de responder às supostas preocupações deles. Pacote de desligamento. Digitei de volta. Coisa do RH. Você sabe como eles preparam isso antes para demissões. É um fluxo inteiro no sistema. Vi quando estava limpando o ticket, carimbo de data e hora de ontem à tarde. Na verdade, 4h47 da tarde. Imaginei que você já soubesse disso, já que eles te ligaram hoje de manhã, só sendo minucioso. Ontem à tarde, eles tinham preparado minha papelada de demissão às 4h47 da tarde do dia anterior, enquanto eu ainda estava no escritório resolvendo problemas do sistema do Fast Continental, enquanto eu ainda era empregado, ainda trabalhando, ainda consertando problemas para clientes que dependiam de mim. Quem enviou a solicitação para matar o acesso? Eu perguntei. Deixa eu checar, um segundo, ok, parece que veio da Nina Park do RH, mas a cadeia de aprovação mostra o Warren H assinando por volta de 4h52. O cara se mexe rápido, risos. E eu provavelmente não deveria estar te dizendo nada disso, mas você é o único diretor que já foi legal comigo, então sei lá, lealdade conta para alguma coisa, né? O Warren tinha autorizado o corte do meu acesso às 4h52 da tarde de ontem, 5 minutos depois de o pacote de desligamento ter sido criado. Valeu pelo aviso, Ed, sério. Sem problema, cara. Ei, se você precisar de referência ou qualquer coisa, me avisa, enfim, espero que tudo dê certo. Esse lugar vai ficar estranho sem você, meio triste na real. Tirei print da conversa e salvei. Por que documentação importa e porque o Ed tinha acabado de me entregar a prova de que aquilo não era um problema de desempenho, não era sobre alinhamento de liderança, era um ataque planejado, decidido e aprovado enquanto eu ainda fazia meu trabalho.
Os medos práticos começaram a bater por volta das 8, vindo em ondas, hipoteca vencendo em 2 semanas, plano de saúde expirando em 30 dias, mas por baixo do medo havia outra coisa agora, algo que parecia clareza. Tomei banho, me vesti, fiz café fresco que estava realmente quente. Meu telefone vibrou às 8h40, Tel Marquette, vice-presidente de operações do First Continental Bank, o cliente cujo sistema eu tinha consertado 12 horas antes. Me disse que não é verdade. É verdade, Warren Ollister decidiu que meu estilo de liderança era disruptivo demais. Tel ficou em silêncio por um momento. Você sabe que nosso contrato de plataforma com a vantagem vence em 4 meses, certo? Se você se recolocar antes disso, em algum lugar que consiga lidar com detecção de fraudes corporativas na nossa escala, me liga. Não estou prometendo nada, mas trabalhei com você por 5 anos e trabalhei com o Warren por cerca de 5 minutos, eu sei qual de vocês realmente sabe o que está fazendo. Depois que desligamos, abri meu e-mail pessoal, 6 semanas antes. Corey Ashore, CEO da Pris Financial Technologies, tinha entrado em contato com uma oferta, arquiteto-chefe de sistemas, autoridade total sobre a direção do produto, participação societária significativa e uma remuneração que me fez encarar a tela por um minuto inteiro antes de fechar sem responder. Eu tinha recusado porque acreditava que a vantagem ainda precisava de mim, porque achei que lealdade significava alguma coisa, porque fui burro o suficiente para pensar que fazer um bom trabalho me protegeria de alguém como o Warren. Às 9 da manhã digitei uma resposta, situação mudou, interessado em conversar, disponível hoje. A resposta veio 20 minutos depois, ele já tinha ouvido o que aconteceu, a comunidade fintech é menor do que as pessoas pensam. Escritório de Denver às 11 da manhã, a posição era minha se eu quisesse. Peguei as chaves e fui para a porta, a Jenna estava ao telefone no quarto, rindo de alguma coisa completamente no mundo dela, eu não me dei ao trabalho de me despedir. A Pris Financial Technologies operava em um prédio que não parecia em nada com a sede corporativa estéril da vantagem. Luz natural inundando o espaço através de janelas do chão ao teto, funcionários que faziam contato visual e diziam olá em vez de passar correndo como se você fosse invisível. O Corey me encontrou pessoalmente no saguão, na casa dos 50 anos, cabelo grisalho, blazer esportivo sem gravata. Ele me conduziu pela operação a caminho do escritório dele, passando pelo andar de engenharia, onde as pessoas realmente conversavam entre si em vez de se esconder atrás de monitores. Uma equipe de sucesso do cliente formada por ex-analistas de fraude que entendiam o produto desde a base, suporte com tempos de resposta medidos em minutos. Nós observamos a vantagem por anos, disse o Corey enquanto caminhávamos, vendo eles cometerem os mesmos erros repetidamente, promovendo as pessoas erradas, ignorando o talento técnico, perseguindo ganhos de curto prazo às custas de relacionamentos que levaram uma década para serem construídos. Quando ouvi o que aconteceu esta manhã, não fiquei surpreso. O contrato já estava impresso quando nos sentamos, o dobro do meu salário anterior, participação societária relevante e autoridade real para tomar decisões sem passar por 7 camadas de executivos que não entendiam o que estavam aprovando. Li cada página, hábito antigo, tudo conferia. Às 11 da manhã eu assinei. 5 horas e meia depois de Warren tentar acabar com a minha carreira, eu tinha conquistado uma posição maior, melhor remunerada e que me colocaria em competição direta com a empresa que tinha acabado de me descartar. O Cole apertou minha mão. Bem-vindo à Pris, temos trabalho a fazer. Passei a tarde me ambientando. Por volta de 1h30, entrei rapidamente no meu novo escritório e chequei o telefone pela primeira vez em horas. Mensagem do Ed. Cara, atualização direto das trincheiras. Ouvi o Warren em uma ligação surtando por causa de algo chamado Sentinel. Ele literalmente estava gritando com alguém sobre prazos, a voz falhando e tudo. Além disso, ele pediu para te puxar seus logs de acesso dos últimos 6 meses, o que é bem estranho, né? Tipo, o que ele acha que você está escondendo? A gente nem guarda logs por tanto tempo. Risos. Depois outra mensagem. E aparentemente tem um grande anúncio chegando. Todo mundo está agindo estranho e fazendo reuniões cochichadas. Quis te avisar caso seja sobre você. Esse lugar está ficando esquisito. Eu sorri. O Ed não tinha ideia de quanto material de inteligência estava fornecendo só por prestar atenção e não ter filtro. Então apareceu uma notificação de e-mail encaminhado, de alguém que ainda estava na vantagem, enviado por uma conta pessoal. Assunto: Sentinel 3.0 adiado 6 meses. Comunicado interno. Li 3 vezes. O Warren tinha oficialmente empurrado o Sentinel por meio ano, citando otimização de recursos e prioridades de garantia de qualidade. Tradução: sem mim ali para explicar, coisas que ele não fazia ideia de como entregar. O produto que ele tinha pressionado todo mundo a lançar não era apenas mais uma atualização de funcionalidade, era a base de todo o roadmap corporativo da vantagem pelos próximos 3 anos. Adiá-lo em 6 meses, acionar cláusulas de violação em pelo menos 4 contratos importantes, pagamentos de penalidades que consumiriam qualquer margem de lucro, possíveis saídas de clientes que se propagariam por todo o negócio. O Warren tinha acabado de incendiar a própria casa. Por volta de 2h30 da tarde, meu telefone estava explodindo com mensagens de ex-colegas. O anúncio do Sentinel caiu como uma bomba na comunidade de clientes e os estilhaços estavam voando para todos os lados.
Um gerente sênior de contas me encaminhou uma cadeia de e-mails em que o Fast Continental exigia uma ligação de emergência com a liderança. Todo o roadmap de prevenção a fraudes deles era construído em torno das capacidades do Sentinel. Um atraso de 6 meses significava renegociar os próprios cronogramas de conformidade, absorver custos que não tinham sido orçados, explicar ao conselho por que a plataforma na qual tinha investido 7 dígitos não estava entregando o que foi prometido. Às 2h40 chegou o primeiro aviso de rescisão, a Coastal Pacific Credit Union, cliente de médio porte que eu tinha integrado pessoalmente 3 anos antes, retirou-se formalmente do contrato, citando violação de compromissos de entrega. Colocaram o jurídico em cópia, o conselho de administração e o que parecia ser um escritório de advocacia externo especializado em disputas com fornecedores. Eles não estavam apenas saindo, estavam construindo um processo. Uma segunda rescisão veio às 3h15, depois uma terceira às 3h52, cada uma mencionando o atraso, a falta de comunicação e sérias preocupações sobre a capacidade do fornecedor de executar os compromissos declarados. O Ed mandou outra mensagem. Mano, aqui está um caos. O Warren acabou de ter uma discussão aos gritos com alguém na sala grande de conferências. Paredes de vidro. Todo mundo viu tudo. Ele está jogando a culpa em decisões de arquitetura legada. O que eu acho que significa você também. O RH está juntando algum tipo de comunicado. Eles me pediram aqueles logs de acesso que eu mencionei. Eu disse que precisaria de uma solicitação formal com aprovações adequadas e assinatura do jurídico. Ganhei tipo 2 semanas provavelmente. Aí outra. Ok, isso está ficando estranho. Quando eu estava verificando os carimbos de data e hora do pedido de logs deles, encontrei algo interessante. A assistente executiva do Warren reservou uma sala de reunião às 5 da manhã de hoje. Antes mesmo de a sua chamada de demissão começar, também tem um pedido de catering anexado, café e daniches para 2 pessoas. Então eles estavam literalmente sentados em uma sala de conferência se preparando enquanto você ainda dormia, tinham tudo planejado. Outra mensagem alguns minutos depois. Atualização. Acabei de descobrir que o Warren tentou fazer o acesso do seu crachá ser alterado retroativamente para mostrar que você saiu do prédio às 8 da noite passada em vez de meia-noite. Como se estivesse tentando provar que você não estava trabalhando até tarde. Eu disse a ele que não é assim que sistemas de crachá funcionam e que mexer em logs de segurança provavelmente é ilegal. Ele não gostou de ouvir isso. Eu tirei print de tudo. O Ed estava, sem querer, construindo uma linha do tempo completa de premeditação, um detalhe aleatório de cada vez. Meu telefone tocou às 4h08. Warren Ollister, o homem que tinha me demitido 8 horas antes, agora estava me ligando diretamente. Deixei tocar até cair na caixa postal, observei acender de novo e deixei cair também. Na terceira vez atendi só para ouvir o pânico na voz dele. A suavidade ensaiada da manhã tinha desaparecido, a voz estava tensa, apressada, quebrando nas bordas. Rick, escuta, eu sei que eu sei que as coisas terminaram mal, mas temos uma situação aqui, as dependências do Sentinel, existem pontos de integração que ninguém documentou adequadamente. A equipe não consegue descobrir como avançar sem sua contribuição sobre a arquitetura. Tudo estava documentado, Warren, 200 páginas de especificações técnicas no Drive compartilhado, você simplesmente nunca abriu, nenhum de vocês abriu, estavam ocupados demais fazendo slides sobre alinhamento sinérgico. Clientes estão rescindindo. O conselho está convocando sessões de emergência. Eu preciso que você faça uma consultoria, dê aconselhamento, diga seu valor, a gente pode acertar algo que beneficie todo mundo. Eu estava sentado no meu novo escritório, observando o sol da tarde iluminar as montanhas pela janela, e deixei ele soar em um silêncio longo. Eu não trabalho mais para vantagem, você garantiu isso hoje de manhã. Isso não é sobre, vamos lá, Rick, seja profissional, ajude a gente a estabilizar a situação e podemos discutir te trazer de volta, título melhor, salário melhor, o que você quiser. Você quer que eu limpe a bagunça que você fez para você ficar com o crédito da recuperação? Nem pensar. O que seria necessário? Falando sério, estou perguntando, diga seu preço. Uma máquina do tempo, já que você não tem uma. Boa sorte, Warren. Ele desligou. Naquela noite eu dirigi para casa, peguei comida para a viagem no restaurante tailandês da esquina que já conhecia meu pedido, e entrei no apartamento encontrando a Jenna arrumando uma mala. Ela nem levantou o olhar quando eu cheguei. Continuou dobrando as roupas em pilhas organizadas, como se estivesse se preparando para uma viagem de trabalho. O que está acontecendo? Vou ficar um tempo na casa da Rebecca, preciso de espaço para pensar. Espaço para pensar sobre o que exatamente? Ela finalmente olhou para mim, havia algo frio na expressão dela que eu nunca tinha visto antes. Você foi demitido, Rick, depois de 8 anos e você está aí sentado agindo como se não fosse nada demais. Assinei com a Pris hoje de manhã. Posição melhor, salário melhor, tudo melhor, eu estou bem. Ela parou no meio da dobra. Você assinou com outro lugar já, sem nem falar comigo antes? Não sabia que eu precisava de permissão para não ficar desempregado. Ela balançou a cabeça, fechou o zíper da mala com força desnecessária. É exatamente disso que eu estou falando. Você toma decisões como se eu nem estivesse aqui, como se sua carreira fosse a única coisa que importa.
Ela pegou a bolsa e passou por mim sem dizer mais nada. A porta fechou com um clique seco. Em 12 horas eu tinha perdido meu emprego, minha namorada e qualquer ilusão de que a vida que eu tinha construído era tão estável quanto eu acreditava. Comi minha comida tailandesa sozinho e fui dormir cedo, em um apartamento meio vazio que de repente parecia muito maior. Os 9 dias seguintes se desenrolaram como uma demolição em câmera lenta, e eu tinha assento na primeira fila com pipoca. Dia 2, mais 2 rescisões de clientes. Espalhou-se nos círculos de fintech que o roadmap de detecção de fraudes da Vantage era uma bagunça. Recebi ligações de 3 ex-colegas perguntando se a Pris estava contratando. Dia 3, a Gena mandou mensagem dizendo que tinha se mudado, 3 anos juntos e recebia a mesma frieza de um aviso de administradora de imóveis. O Ed também mandou mensagem, atualização das trincheiras. O Warren fez uma reunião geral e colocou tudo na sua conta. Disse que você sabotou a documentação antes de sair, o que é hilário porque eu consigo literalmente ver os documentos no Drive compartilhado. Quem te conhece não está comprando essa história, mas os recém-contratados parecem assustados também. Ele mandou te vasculhar seus e-mails antigos em busca de evidência de má conduta. Não encontramos nada, obviamente porque não havia nada, mas ele fez a gente escrever um relatório dizendo que procuramos. Foi nojento, cara. Dia 4, meu mentorado ligou chateado. O Warren está dizendo para todo mundo que eu sabotei o projeto antes de sair, está dizendo que você apagou arquivos ou algo assim. Pessoas que não te conhecem estão realmente acreditando nele. Deixa ele falar, toda a documentação ainda está lá. Qualquer um que olhar pode ver, a verdade aparece eventualmente. Ed de novo. Ok, o RH me pediu para puxar a imagem dos dispositivos do seu antigo laptop e checar regras de encaminhamento de e-mail não autorizadas, para ver se você enviou dados da empresa para contas pessoais. Eu disse que a gente não tem esse tipo de monitoramento configurado e que também não é assim que nada disso funciona. Eles pareceram confusos, então perguntaram se eu podia checar o histórico do seu navegador de 6 meses atrás. Tive que explicar que a gente apaga as máquinas depois do desligamento e que isso também não é algo que a gente rastreia. Dia 5. O Theo ligou. O conselho do Fast Continental tinha votado para acelerar a avaliação do contrato. Eles não iam esperar 4 meses, queriam sair agora. Se a Pris pudesse apresentar um plano de migração abrangente em 2 semanas, eles estavam prontos para assinar. Esse foi o momento em que tudo que eu tinha construído ao longo de 8 anos estava prestes a se pagar de um jeito que o Warren nunca poderia ter previsto. Agendamos a apresentação para o dia 7. O Corey limpou toda a agenda para comparecer pessoalmente. O Ed me mandou um áudio naquela tarde. Aparentemente ele descobriu que o Warren tentou agendar uma reunião de controle de danos com o Fast Continental por conta própria, mas eles recusaram 2 vezes e depois simplesmente pararam de responder aos e-mails dele. A gerente de contas que cuidava do relacionamento disse ao Ed que nunca tinha visto um cliente dar um gelo em um vice-presidente tão rápido assim. Dia 6, 18 horas seguidas de cronogramas de migração, diagramas de arquitetura, avaliações de risco, projeções de custo, estruturas de conformidade regulatória. Mapeei cada ponto de integração, cada modo potencial de falha, cada pergunta que eles poderiam fazer sobre a transição da detecção de fraudes de uma plataforma para outra sem interromper as operações. 3 colegas da Pris ficaram até tarde comigo, ninguém reclamou das horas, ninguém perguntou sobre horas extras, eles sentiam que estávamos construindo algo. Mensagem do Ed. 3 engenheiros pediram demissão hoje, incluindo a Kim, aquela garota que você orientou desde a primeira semana. Ela disse que não podia trabalhar para pessoas que tratam funcionários do jeito que o Warren tratou você. O RH tentou fazer uma entrevista de desligamento e ela só riu deles. E a assistente do Warren também pediu demissão. Disse que não podia mais fazer parte do que isso estava se tornando. Palavras exatas dela. Segundo a recepcionista que ouviu tudo, as coisas estão desmoronando aqui, Rick. Sinceramente sinto pena das pessoas que ainda estão presas. Outra mensagem do Ed naquela noite. Esqueci de mencionar, descobri que o Warren mandou a te criar um documento de linha do tempo falso mostrando que os atrasos do Sentinel tinham sido planejados meses atrás, como se ele estivesse tentando reescrever a história. Dia 7, apresentação para o Fast Continental, 4 horas em uma sala de conferências com toda a equipe de liderança deles. Para cada pergunta que faziam, eu tinha uma resposta. O CTO perguntou sobre um desafio específico de integração com o qual eles tinham lutado na Vantage por anos. Eu mostrei como a Pris já tinha resolvido aquilo, com estudos de caso de outros 2 clientes bancários. A chefe de conformidade quis saber sobre os cronogramas de certificação PCI. Eu a apresentei à nossa equipe de segurança por chamada de vídeo ali mesmo na reunião. Eles assinaram uma carta de intenções antes de sair do prédio. Dia 8, mais 4 clientes da Vantage entraram em contato. O atraso do Sentinel tinha destruído a confiança em toda a base de clientes. Dia 9, o conselho da Vantage convocou uma sessão de emergência que durou 6 horas. Aparentemente houve gritos envolvidos. Múltiplas fontes confirmaram que o Warren tentou culpar todo o colapso por um ataque coordenado de concorrentes e ex-funcionários ressentidos, o que foi recebido exatamente como se esperaria quando os membros do conselho conseguiam literalmente ler a linha do tempo de demissão que o Ed tinha documentado sem querer.
Quando terminou, anunciaram que o Warren havia deixado o cargo para buscar outras oportunidades. Linguagem corporativa para "demitimos ele antes que causasse ainda mais dano". A última mensagem do Ed naquela noite foi ouro. Ele se foi. A segurança o escoltou para fora às 4 da tarde com uma caixa de papelão. Ele parecia alguém que acabou de ouvir que o cachorro morreu. Levou a bolsa chique do laptop e o cartaz motivacional idiota. O segurança Mike disse que o Warren tentou argumentar que deveria manter a vaga de estacionamento por mais um mês, como se isso fosse o que importasse quando você acabou de incendiar a própria carreira. Queria te avisar também que talvez eu me candidate a PRI se vocês tiverem vagas. Este lugar está completamente acabado. A nova CEO interina está andando por aí com cara de quem acabou de perceber que comprou uma casa construída sobre um sumidouro. Naquela noite recebi uma mensagem da Rebecca, amiga da Jenna. Achei que você deveria saber que a Jenna está saindo com alguém, um cara do escritório dela chamado Trent. Começou antes de você ser demitido, ela já estava planejando sair de qualquer forma. Eu ri alto. Ela estava planejando a própria saída enquanto eu consertava algoritmos de fraude e agora estava com um cara literalmente chamado Trent. Não respondi a Rebecca, apenas voltei a revisar apresentações. Os primeiros 3 meses na PRIS pareceram finalmente respirar. Cada decisão que eu tomava era baseada no que realmente funcionaria, não no que faria algum vice-presidente inseguro se sentir importante. Cada reunião tinha um propósito e um resultado. Cada projeto avançava em vez de ficar preso em ciclos de aprovação que existiam apenas para permitir que as pessoas protegessem a própria pele. Minha equipe cresceu de 15 para 52, contratamos com cuidado, engenheiros que pensavam de forma independente, analistas que entendiam o negócio, gerentes de contas que realmente ouviam os clientes em vez de ler scripts. Muitos vieram da Vantage, a notícia se espalha rápido sobre onde o trabalho de verdade está acontecendo, e pessoas com opções tendem a escolher competência em vez de caos. O Ed entrou no segundo mês, eu o recomendei pessoalmente depois do 5º texto não solicitado com informações de inteligência sobre a implosão contínua da Vantage. O cara tinha se tornado acidentalmente a fonte mais confiável de inteligência corporativa de toda a indústria fintech. Ele virou nosso chefe de suporte de TIM 3 meses. Descobriu-se que, quando você deixa o Ed implementar de fato as ideias dele em vez de descartá-lo como apenas o cara da TI, ele é genuinamente brilhante em construir sistemas que funcionam. O contrato com o Fast Continental foi fechado na 3ª semana, maior do que o acordo original da Vantage do qual eles tinham saído no 2º mês, mais 5 clientes corporativos, 4 deles ex-clientes da Vantage, que citaram especificamente meu envolvimento como um fator decisivo. No 3º mês, a precisão da detecção de fraudes aumentou 18% em toda a plataforma, falsos positivos reduzidos pela metade, números que realmente significavam algo para os clientes que nos pagavam para proteger o dinheiro deles. O Cole me promoveu para a equipe executiva. Após 90 dias, o trabalho era mais difícil do que na Vantage, mas do jeito certo. Comecei a dormir melhor, 7 horas em vez de 4 ou 5, não percebi o quanto o estresse constante estava me afetando fisicamente até ele desaparecer. Por volta da marca de 1 ano, o Theo ligou com fofocas da indústria. A Vantage finalmente tinha lançado uma versão do Sentinel, muito atrasada, despojada de metade dos recursos, já mostrando problemas de estabilidade em produção que estavam deixando os clientes nervosos. As ações tinham caído 40% desde que o Warren foi escoltado para fora. O conselho estava começando a entrar em pânico. 3 membros tinham renunciado no último trimestre. Dizem que eles estão procurando se desfazer completamente da divisão de fraude, cortar perdas e focar apenas no processamento de pagamentos. Achei que você gostaria de saber. A confiança acabou lá. Uma vez que acabou, acabou. Ninguém está disposto a apostar o próprio negócio em uma empresa que mostrou que não consegue executar. Quanto a Jenna, ouvi pelos corredores cerca de 1 ano depois que as coisas com o Trent tinham explodido de forma espetacular. Descobriu-se que o cara tinha uma noiva em outra cidade que ninguém conhecia, e a Jenna tinha sido a outra sem saber. Ela tinha voltado a morar com os pais enquanto tentava se reorganizar. 18 meses depois de Warren me demitir, recebi um e-mail do conselho da Vantage solicitando uma reunião direta. Eles queriam discutir a venda da divisão de detecção de fraudes. As ações tinham despencado, 3 conselheiros tinham saído, a divisão de fraude agora era um passivo que eles não podiam manter. O Cole e eu voamos para a sede deles para a reunião, o mesmo prédio, tudo menor, de alguma forma a sala do conselho parecia meio vazia mesmo com uma dúzia de pessoas. Eles colocaram tudo de forma direta, a divisão estava no vermelho, precisavam cortar perdas e preferiam vender para alguém que realmente pudesse operá-la do que assistir ao colapso completo. Compra de ativos, separação limpa, eles manteriam o lado de processamento de pagamentos e tentariam se reconstruir a partir daí. As negociações levaram 5 semanas. A PRIS adquiriu os ativos de detecção de fraudes da Vantage por cerca de 30 centavos por dólar do que valiam antes da sequência de incompetência do Warren. Mantivemos os bons engenheiros, consertamos o roadmap do produto e migramos os clientes restantes para nossa plataforma. Eu me tornei chefe das operações combinadas de fraude, 93 pessoas, a maior equipe de detecção de fraudes da indústria.
O Ed passou no meu novo velho escritório naquele dia, agora parte da presença expandida da Pris. Isso é genuinamente insano, ele disse girando na cadeira. 1 ano e meio atrás eu estava limpando seu ticket de demissão às 5 da manhã, me perguntando por que alguém demitiria a única pessoa competente do prédio. Agora você literalmente é dono da divisão inteira. Isso é coisa de filme. Naquela noite fiquei até tarde terminando documentos de integração. O prédio estava vazio às 8. Eu estava arrumando quando a recepção ligou. Senhor Caravai, tem alguém no saguão pedindo para falar com você. Diz que se chama Jenna. Eu não pensava nela havia meses. A curiosidade venceu. Mande subir. Ela saiu do elevador com aparência diferente, mais magra, cansada ao redor dos olhos. A confiança polida que eu lembrava tinha desaparecido. Oi, Jenna, eu sei que não deveria estar aqui. Ouvi sobre a aquisição. Eu me recostei na cadeira e esperei. Eu cometi um erro, ela disse em voz baixa, saindo do jeito que saí. Entrei em pânico quando você foi demitido e lidei mal com isso. Você já estava vendo outra pessoa, a demissão só te deu uma desculpa. Ela não negou, o Trent foi, isso foi estúpido, eu sei disso agora. Você saiu enquanto eu ainda estava processando o pior dia da minha carreira. Eu me levantei, peguei o casaco, eu não sou o plano reserva para o qual você corre quando a primeira opção não dá certo. Então foi isso, aquilo tinha sido há 18 meses, estamos só colocando a conversa em dia. Apertei o botão do elevador, disse, Jenna. As portas se abriram, eu entrei, observei fecharem, dirigi para casa por ruas vazias, janelas abertas, pensando no intervalo entre aquela solicitação de chamada de vídeo e agora, demitido antes do nascer do sol por um homem que achava que eu era descartável. Perdi uma namorada que já tinha ido embora, assisti uma empresa sangrar por 1 ano e meio porque um executivo não conseguia lidar com estar errado e, de alguma forma, acabei exatamente onde eu deveria estar. Algumas portas se fecham porque nunca deveriam ter sido abertas, algumas pessoas vão embora porque nunca estiveram realmente ali, e às vezes a melhor coisa que pode acontecer é ser demitido às 6 da manhã por alguém que não faz ideia do que acabou de perder. A vista daqui era muito boa. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.